Filho, filha, se você chegou até este momento e decidiu ouvir essas palavras, talvez exista algo dentro do seu coração pedindo silêncio, pedindo descanso, pedindo direção. A vida às vezes nos coloca em caminhos que parecem pesados demais. Há dias em que acordamos tentando ser fortes, tentando continuar, tentando sorrir para o mundo, enquanto por dentro carregamos perguntas que ninguém consegue responder. Talvez você esteja vivendo um desses dias agora. Dias em que o coração se sente cansado. Dias em que as preocupações parecem maiores que a própria esperança. Dias em que você olha ao redor e se pergunta em silêncio: Deus, o Senhor ainda está comigo? E eu quero que você respire um pouco agora. Respire profundamente, porque antes de qualquer resposta, existe uma verdade que precisa chegar até você neste momento. Deus nunca se afasta de um coração que continua tentando. Mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando você pensa que sua fé diminuiu, mesmo quando suas orações parecem apenas palavras lançadas no silêncio da noite, Deus escuta cada uma delas. Há uma história antiga que gosto de lembrar quando encontro pessoas cansadas como você talvez esteja agora. Conta-se que um homem caminhava por um deserto carregando um peso enorme nos ombros. O sol era forte, o caminho parecia interminável e a cada passo ele pensava em desistir. Ele olhava para o horizonte e não via sinal de descanso. O vento levantava a areia e seus pés já não tinham força. Então, naquele momento de fraqueza, ele parou, caiu de joelhos e disse apenas uma frase: Senhor, eu não consigo mais caminhar. E naquele instante, no silêncio do deserto, ele sentiu algo diferente. Não foi um milagre barulhento, não foi uma voz que veio do céu. Foi apenas uma paz inesperada que começou a preencher o coração dele. E pouco a pouco, ele percebeu algo que antes não conseguia ver. O peso que ele carregava já não estava mais sobre seus ombros, porque Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas prometeu que nunca deixaríamos de caminhar acompanhados. Talvez o seu coração hoje esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que tentam convencer você de que não vai dar certo, de que você não é forte o suficiente, de que as coisas não vão mudar. Mas deixe que eu lhe diga algo com toda a sinceridade de quem já viu muitos corações se levantarem depois da dor. As batalhas mais profundas não são vencidas pela força, mas pela fé. Fé de continuar mesmo quando o caminho parece incerto. Fé de acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber. Porque muitas vezes é exatamente no silêncio que Deus está preparando os maiores recomeços. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo da sua história que ainda parece confuso. Algumas portas se fecharam, algumas pessoas se afastaram, alguns sonhos parecem ter ficado mais distantes do que você imaginava. Mas existe algo que precisamos lembrar quando atravessamos momentos assim. Deus não escreve histórias incompletas. Aquilo que hoje parece apenas dor, amanhã pode se transformar em força. Aquilo que hoje parece perda, amanhã pode revelar um novo caminho. E aquilo que hoje parece silêncio, muitas vezes é apenas Deus preparando algo que ainda não chegou no tempo certo. Se essa palavra está tocando seu coração, deixe um amém nos comentários. Não como um gesto vazio, mas como uma pequena oração. Como quem diz: Senhor, eu ainda acredito. Porque a fé não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Às vezes, ela é pequena, frágil, silenciosa. Mas quando colocada nas mãos de Deus, ela se transforma em algo muito maior. Talvez hoje você precise apenas dar um passo. Não um passo enorme, apenas um passo. Respirar fundo, confiar e seguir. Porque ninguém precisa vencer toda a caminhada em um único dia.
As grandes transformações da vida acontecem exatamente assim. Um passo de cada vez, um amanhecer depois do outro, uma pequena esperança nascendo dentro do coração. E quando você menos espera, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Talvez não da forma que você imaginou, mas da forma que Deus sabia que seria melhor. Eu já vi pessoas que chegaram até mim completamente cansadas, dizendo que não tinham mais forças para continuar. E meses depois, essas mesmas pessoas estavam sorrindo novamente, reconstruindo sonhos, agradecendo por não terem desistido. Porque o tempo de Deus trabalha de maneiras que nossa pressa não consegue entender. Ele usa os dias difíceis para fortalecer o coração. Ele usa os silêncios para ensinar paciência. Ele usa até mesmo as lágrimas para regar novas esperanças. Por isso, meu irmão, minha irmã, se hoje o seu coração estiver cansado, não pense que isso significa que sua caminhada terminou. Significa apenas que você precisa descansar um pouco, respirar e permitir que Deus renove suas forças. Porque aqueles que confiam no Senhor sempre encontram um novo começo. E agora, antes de terminar, eu quero convidar você a fechar os olhos por um instante, onde quer que esteja, e fazer comigo uma oração simples. Senhor Deus, olha agora para este coração que está ouvindo estas palavras. Tu conheces cada preocupação, cada lágrima escondida, cada batalha silenciosa que ninguém mais vê. Senhor, toca agora essa vida com tua paz. Acalma a mente que está cansada, fortalece o coração que está desanimado, renova a esperança de quem estava quase desistindo. Que esta pessoa sinta agora, mesmo que de forma suave, que o Senhor está presente, que a luz da tua presença traga consolo, direção e força para continuar. E que mesmo nos dias difíceis, ela nunca se esqueça de que não está caminhando sozinha. Nós confiamos em Ti, entregamos nossas preocupações em Tuas mãos e acreditamos que novos caminhos estão sendo preparados. Amém. E se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe essa palavra com alguém especial e se inscreva para receber mais mensagens como esta.